Olá pessoal, tudo bom com vocês? E hoje eu vou falar de programas que fizeram parte da nossa infância, mas não são programas que fizeram parte de uma infância de forma nacional, e sim aqui na nossa região, na região sul. Alguns você até pode já ter visto por aí, porque alguns apresentadores, alguns personagens desses programas viraram memes. E lá em 88, nas tardes da TVE, TV Educativa de Porto Alegre, estreava um programa chamado Pandorga. O sonho de voltar a ser outra vez uma criança. E eu adorava assistir esse programa que fez parte da minha infância. E diferente dos programas infantis da época, que eram apresentados por mulheres, apresentadoras, e que também tinha às vezes o Sérgio Malandro, o Pandorga era totalmente feito por marionetes. O nome do programa tem origem no brinquedo feito de corda, bambu e papel. E em outros estados é conhecido também como pipa ou papagaio. E o Pandorga era um programa super educativo, também não tinha como ser diferente, né? Da TV educativa, é claro que o programa seria educativo. Capaz. E tinham vários personagens que eu adorava. Tinha a vovó Chimia, tinha o Diário da Nina, que ela contava umas histórias. Meu querido diário. Tinha o Teixeira e o Teixeirão, que tocavam músicas gauchescas de forma mais rápida. Era mais acelerada a música. E as crianças também podiam mandar seus desenhos. E eu sempre quis mandar o meu desenho pra lá, mas nunca tive coragem. E às vezes eu fico me perguntando, quem será que inventou esse nome? Pandorga? Porque eu também às vezes fico me fazendo umas perguntas bobas assim. Quem inventou tal palavra? Da onde surgiu tal palavra? Sei, amor, não pensa que eu não sei esse tipo de informação, que é isso? Tá? E esse programa não tinha desenhos animados. Ele era feito só com bonecos e contava com a interação das crianças, que mandavam os desenhos, as cartinhas. O programa passa até hoje, se não me engano, acho que ele passa na Rede Brasil. Outro programa que fez parte da minha infância, deve ter feito parte da infância de vocês também, é o programa do Tio Tony. Era um mágico que tinha um programa na Band. E o programa dele era com mágicas, brincadeiras. Daqui um pouquinho o Tio Tony também vai fazer mágicas. Quem gosta de mágicas? Tinha desenho, eu lembro que passava a Formiga Atômica. Lá vai a eletrônica, formiga atômica. E o Tio Tony também já faleceu, infelizmente. Um programa que não era para criança, mas que eu assistia e que passava aos domingos, era o Galpão Crioulo. O Galpão Crioulo é um programa regional, né, que passa na RBS até hoje, e ele estreou lá em 82. E eu adorava acordar domingo para ver o programa, inclusive minha mãe ficava puta da cara porque ela trabalhava toda semana e domingo era o único dia que ela tinha para dormir, e eu ligava a televisão, às vezes som alto, e ela, claro que reclamava. E eu lembro também, lá pelo fim dos anos 80, começo dos anos 90, a música gaúcha chegou a ganhar uma repercussão nacional. Eu lembro que nos programas, no caso do Rio de Janeiro, São Paulo, eu lembro que chegou aí o Gaúcho da Fronteira, a Berenice Azambuja, e as bandas gauchescas também fizeram sucesso, como Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí. E hoje a música gaúcha não tem tanta visibilidade, né? E a música brasileira é cíclica. Às vezes a música do axé tá em alta, às vezes o pagode, o sertanejo, o funk, mas a música gauchesca nunca participa dessa roda, né? Que eu lembro foi só essa época que fez sucesso, poucos artistas daqui são conhecidos nacionalmente. Quem de vocês lembra do Garota Verão? Era clássico, né? Chegava o verão e tinha a escolha do Garota Verão, que era um concurso de beleza que o grupo RBS fazia. O concurso acabou em 2015, foi a última edição. A primeira edição foi em 83 e a gente teve algumas meninas conhecidas que ganharam o concurso. A Patrícia Poeta, por exemplo, e a Sharon Menezes. E uma das coisas marcantes no programa era a locução do Sérgio do R. Eu me lembro numa época que chegou a ter como jurada a Letícia Spiller, e eu lembro que por último, tinha umas garotas de outros países que faziam parte do CONESUL. O CONESUL era uma aliança entre Brasil, Argentina, Uruguai. E outra coisa peculiar era a forma com que as meninas se apresentavam. Eu achava muito engraçado, porque tinha algumas de umas regiões que tinham um jeito diferente de falar, e na hora de se apresentar isso ficava muito evidente. Sou de dois irmãos, a terra da Cuca e da Bergamota. Venha para o Kerb de São Miguel, que acontece em 29 de setembro. Sou da cidade de Rio Grande. Venha conhecer a Festa do Peixe, que acontece sempre de março a abril, e sinta o cheirinho da cidade. E outro programa que faz parte aqui da região sul e que todo mundo assiste é o Jornal do Almoço. Aqui, por exemplo, tem
e ele tá no ar desde 1972. Mas eu considero, assim, pra mim, os áureos tempos, quando o programa era apresentado pela Maria do Carmo. E tinha também os comentaristas, que eram o Lauro Quadros, o Paulo Santana. O Paulo Santana sempre fazia uma gracinha, ele gostava muito de cantar também. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira e mexe, remexe. Bobó fez besteira, deixou Tafarel com água na boca. E ele era gremista doente, e às vezes ele e o Lauro Quadros faziam essa oposição. Acho que o Lauro Quadros era internacional e o Paulo Santana era do Grêmio. Então eles tinham uma discussão entre si, um debate entre si. Hoje o programa é apresentado pela Cristina Ranzolin. Derrubei meu tablet aqui, gente. Mas vou seguir. Que já apresentou o Jornal Hoje. Inclusive, às vezes ela participa naquele rodízio do Jornal Nacional. Mas na época da Maria do Carmo, inclusive a Maria do Carmo tem uma entrevista histórica que foi com a Elis Regina. Eu não canso de assistir aquela entrevista porque a Elis dava cada patada neles. Sensual, com roupas de seda. Elis, uma mulher controvertida, mas uma intérprete que poucos ousam colocar defeitos. É muito incrível aquela entrevista, eu não canso de assistir. E teve uma época que o jornal circulava em todas as cidades aqui da região sul. E eu lembro que eles foram na minha cidade. E pra mim aquilo era como se fosse assim, a Rede Globo, os artistas da Globo, entendeu? Indo na minha cidade. E foi bem legal, a gente foi ver, eu, a minha mãe, minha madrinha. E pra mim eu via eles assim como umas estrelas. Ainda mais a Maria do Carmo, que sempre estava à frente do jornal, que era a pessoa de maior destaque. Depois teve a Rosane Marchetti também, que chegou a apresentar o Globo Repórter. Tá bom. Ok, obrigada, Paulo Brito. Agora vamos falar de política. Divulgada a pesquisa do Datafolha com a preferência dos eleitores gaúchos para o governo do estado no primeiro turno. Foram ouvidas 1.215 pessoas, o Brito está caindo aí, em 15 municípios. O levantamento foi entre os dias 20 e 23 de julho. Desculpa, eu não estou conseguindo, mas vamos lá. E a gente tinha também a Regina Lima. Eu lembro que eu achava ela muito bonita, assim. Eu achava ela quase que uma Xuxa, assim, pra mim. Achava ela muito bonita. Um programa que eu assistia de tarde, que passava na Band, que é um programa que era de rádio e passou a ser de TV, que era o Folharada, que era da Rádio Ipanema. O programa Folharada estreou em 97, era apresentado pela Katia Suman. Inclusive, esse programa é o que levou ela a ser demitida da rádio. E com ela ainda tinha o Vitor Hugo, o Cláudio Cunha, que era a galera ali que fazia o programa. Eles comentavam, falavam das bandas, dos shows que iam acontecendo na região, levavam artistas da região no programa. Ai, estamos no ar, eu tô aqui. Bom, a gente vai começar agora com essa banda. Vocês são de Caxias, eles estão entrando, que chegaram atrasados. Tinha notícias, era um programa que dava muita voz para movimentos estudantis, porque era direcionado ao público jovem. E eu curtia bastante, eu sempre assistia, adorava os comentários, adorava a Katia Suman. Um programa que você já deve ter ouvido falar, você que não é da região sul, mas já deve ter ouvido falar, é o Estúdio Pampa. Mais legal agora, as carrapetas do Estúdio Pampa estão bombando, não estão, Grazi Colombo? O programa ficou conhecido pelos memes, né, que viralizaram na internet. E o programa estreou em 2007, era um cenário bem precário, muitas vezes não tinha conteúdo, era considerado um conteúdo fútil. Era um programa que tinha tudo para dar errado, mas foi muito o contrário. Deu muito certo e às vezes até incomodou a concorrente, que é a RBS. E a Andressa Urach chegou a apresentar o programa. Muitos ex-BBBs aqui do Sul, inclusive, apresentaram o programa, fizeram parte. A falta de conteúdo muitas vezes se tornava um conteúdo interessante. É meio estranho falar isso, mas era verdade. E se você é daqui do Sul e lembrou de mais algum programa, deixa aqui nos comentários. Não se esquece também de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Preciso de mais inscritos, preciso fazer o canal crescer e também preciso que você ative as notificações para o YouTube te avisar quando tem vídeo novo, que é toda semana na verdade. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu sou o Marquetito e eu conto contigo.